mesa redonda tem o nome o desporto como ferramenta de promoção turística do território e eu chamo os nossos três convidados: José Luís Marques, diretor da Escola de Hotelaria e Turismo de Coimbra, Cláudia Seabra, professora na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, e Hugo Teixeira Francisco, que já esteve aqui connosco há bocado. Portanto, eu peço, por favor, que se juntem a nós no palco. Uma salva de palmas para eles. Só para vos dizer que na mesa redonda, e o objetivo é exatamente esse, poderão fazer perguntas que o seu moderador fará o favor de ir gerindo, perguntas que entendam pertinentes para os nossos dois convidados. Sr. Diretor, a sessão é sua. Muito obrigado, Luís. Bom dia. Penso que isto está ligado. Bom dia a todos e a todas. É um gosto estar aqui com todos. Muito obrigado à Câmara Municipal da Mialhada por este convite. Está aqui ainda a Sra. Vice-Presidente, na sua pessoa, a doutora Filomena Pinheiro. Cumprimento todo o Executivo, todos os técnicos, esta equipa fantástica que organiza este extraordinário evento, mas permitam-me também uma saudação particular ao professor Luís Simões, chefe de Divisão de Desporto e Educação desta autarquia, por esta dinâmica e pelo convite particular para aqui estar a moderar este painel, esta mesa redonda, a primeira do dia, de duas que vão constituir, ou que constituem este programa, e, naturalmente, muito bem acompanhado. Foram aqui já nomeados os nossos oradores convidados, a quem eu agradeço também a presença, é um gosto estar aqui convosco, e onde vamos partilhar essencialmente conhecimento, sem prejuízo, como estava o Luís a dizer, que haja alguma interação. Depois, mais aqui no momento final, cabe-me a mim, durante os próximos momentos, tentar começar a desvelar esse conhecimento com o contributo aqui dos nossos oradores convidados. Naturalmente que serão conhecidos de uma parte da plateia, de outra não. O Hugo já nos apresentou aqui parte do seu cartão de visita há pouco, mas é de bom tom que no início destas sessões façamos aqui uma pequena apresentação, ou seja, uma nota curricular sobre quem é que temos aqui connosco, até para contextualizarmos aquilo que vão ser as suas intervenções. Porque as suas intervenções têm a ver com os seus conhecimentos, com o seu percurso profissional, com a sua experiência, e é isso que também queremos que todos entendam aqui desde já. A professora doutora Cláudia Seabra é professora associada com a agregação da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, Departamento de Geografia e Turismo, e membro do CEGOT, Centro de Estudos de Geografia e Ordenamento do Território. É pós-doutorada em Geografia Económica e Social pela Nova School of Business and Economics, é doutorada em Turismo pela Universidade de Aveiro e mestre em Ciências Sociais pelo ISCTE. A sua investigação centra-se essencialmente nas áreas do comportamento do consumidor, segurança no turismo e terrorismo e turismo. Publicou vários artigos em revistas científicas internacionais de renome, de enorme referência nestas áreas. É ainda coordenadora do doutoramento em Turismo, Território e Património da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. Cláudia, se houver alguma coisa para corrigir daqui a pouco ou para complementar, esteja à vontade. O Hugo Teixeira Francisco, que então já conhecemos há pouco, para quem não conhecia, eu tenho o grato prazer de ser seu colega e amigo, é nosso formador também na Escola de Hotelaria e Turismo de Coimbra, é empreendedor, empresário e consultor, formador e professor em vários níveis de ensino nas áreas de turismo, marketing turístico e inteligência artificial. Cofundador e CMO, quer dizer Chief Marketing Officer, do grupo Portugal Green Travel. Trabalha com destinos, empresas e startups na criação de produtos turísticos, estratégias de comunicação e projetos de transformação digital. É professor convidado em várias instituições de ensino superior e formador em programas executivos, onde cruza visão estratégica, pensamento crítico e aplicação prática da IA aos negócios. Intervém regularmente como orador em conferências nacionais e internacionais sobre turismo, inovação e futuro das organizações. Se ainda faltar alguma coisa... Não está. Eu vou pôr essa apresentação no meu currículo. Pronto, é isso. Está ótimo. Muito bem. Méritos do Luís Simões, que ele é que me transferiu esta informação desta forma, e eu também já tinha, naturalmente, como perceberam, um grato prazer de conhecer a nossa oradora e o nosso orador deste momento. E vamos então ao nosso tema. Eu tenho aqui uma abertura
para o desafio inicial aos nossos oradores, também ainda sem prejuízo das palavras já estruturadas sobre o nosso tema, a relação do turismo, do desporto com o turismo, como ouvimos da parte do Sr. Presidente da Câmara Municipal da Mielhada e do Sr. Presidente da Câmara Municipal da Anadia, que também já aqui introduziriam o tema. Mas eu queria fazer isto desta forma. Evidentemente, todos reconhecemos a importância do desporto e do turismo como atividades estratégicas para o desenvolvimento económico, social e cultural dos territórios, diria qualquer tipo de territórios. É por esta importância, por esta relevância que estamos aqui hoje. Importa, por isso, conhecermos agora melhor a relação entre estas duas atividades. Começo com esta nota, viro-me então já aqui para os nossos oradores e a ver se eu me consigo explicar. Tem a ver com o título, precisamente, do nosso painel, o desporto como ferramenta de promoção turística do território. Ou seja, e dito desta forma, o desporto aparece aqui como que subsidiário do turismo, pela palavra ferramenta. Sabemos que não é assim. O desporto é uma importantíssima atividade social, educativa, formativa, cultural, também terapêutica, com enormíssimo, em alguns casos, impacto económico. Não é disto que vamos tratar propriamente, porque nós somos do turismo e é da relação do desporto com o turismo que vamos falar e de turismo mais propriamente. Mas queremos perceber onde, e penso que a plateia também o querá saber, onde, quando e como o desporto encontra o turismo, ou o turismo encontra o desporto, é uma formulação igualmente válida. Que relação é esta, afinal? Cláudia, com estas premissas, pedia-lhe um comentário inicial, onde poderá também já abordar algumas questões das suas linhas de investigação. Peço-lhe que não marque os golos todos desde já, vou-lhe passando a bola ao longo da manhã, mas, afinal, que relação é esta? Muito bem, bom dia a todos. Quero começar por agradecer o convite da Câmara da Mielhada e do Luís, que tenho o prazer de ter como estudante no doutoramento na Faculdade de Letras. De facto, colocando turismo e desporto, podemos colocá-los na mesma balança, porque são duas atividades que têm exatamente as mesmas características. Movem paixões, trazem emoção e permitem experiências. Portanto, turismo e desporto são, nesta lógica, sinónimos. E, por outro lado, são dialéticos, são dinamizadores mutuamente. Hoje de manhã ouvia o Jorge de Turismo Centro de Portugal e descobri que há 17 anos que eu faço turismo todos os fins de semana. Eu sou mãe de 3 atletas em competição e, portanto, eu farto-me de fazer turismo, porque, de facto, nas competições, ou com as competições, isto permitiu-me conhecer Portugal de les a les, desde os destinos mais pequeninos aos destinos maiores, às grandes cidades, às pequenas aldeias, no acompanhamento que faço dos meus filhos nas competições desportivas. Portanto, de facto, isto põe-nos aqui a pensar que, e aqui para os presidentes de Câmara e todos os técnicos que estão aqui dessas áreas, de facto, há um ativo natural turístico dos municípios, que são os clubes desportivos. Os clubes desportivos são eles próprios enormes ativos turísticos, porque movimentam, atraem público de vários outros locais, e isto é uma oportunidade imensa. Porque, de facto, e já me aconteceu nestes 17 anos, conhecer pequenas localidades no âmbito das competições desportivas, mas depois gostei tanto ou da gastronomia, ou da paisagem, ou das pessoas, que é um ativo, como nós sabemos, importante no nosso país, que me levou depois a visitar aqueles destinos enquanto turista. E, portanto, é um ativo fundamental o desporto para o turismo. Por outro lado, a atividade turística é ela própria também, ou há aqui uma relação muito próxima com o desporto, tendo em conta que, e os últimos relatórios de tendências nos dizem que os turistas, principalmente as novas gerações, mas as gerações mais velhas também, nomeadamente os baby boomers, têm ou não veem períodos de lazer sem a existência de atividade física e desporto. E, portanto, temos aqui uma dupla oportunidade, pegando no desporto como um ativo turístico, mas também o turismo precisa do desporto,
tendo em conta que é uma procura cada vez maior por parte dos mercados. Muito bem, muito obrigado. Eu aproveitava falando, porque também já falou de destinos, nomeadamente territórios mais pequenos e numa perspectiva concelhia, se for o caso, municipal, intermunicipal. Passamos por uma perspectiva macro, para depois fazermos já a ponta aqui para o Hugo. Quando, por exemplo, temos figuras públicas ligadas ao desporto, haverá outras também, mas aquelas ligadas ao desporto, por exemplo, possam estar ao serviço da promoção turística de um destino. Falando de Portugal, nós tivemos há alguns anos, o Mourinho foi contratado pelo Turismo de Portugal para uma das principais campanhas que tivemos e que representaram um momento importante dos nossos saltos em termos de resultados do turismo. Ou falar de uma figura planetária como Cristiano Ronaldo. O que é que isto lhe parece nessa perspectiva? Há uma relação muito próxima, aliás, há um estudo que comprova que o aumento do número de seguidores do Cristiano Ronaldo está diretamente relacionado com os prémios que a Madeira tem recebido nos últimos anos nos Travel Awards e, portanto, há aqui, de facto, uma influência, e há bocado o Hugo falava da questão do digital. É óbvio que figuras planetárias do desporto, aliás, a figura com mais seguidores é precisamente o Cristiano Ronaldo, que atinge aqui uma imagem e um branding planetário e, obviamente, os seus territórios de origem acabam também por ser aqui uma componente destas marcas que são estas figuras. E o caso do Cristiano Ronaldo, nomeadamente neste estudo, mostra-nos que é uma pessoa que está sempre a falar da Madeira, está sempre a falar da sua terra e, obviamente, que isto atrai as atenções. Portanto, a questão da influência digital das grandes figuras do desporto tem um alcance muito grande e em todos os segmentos de mercado e, portanto, aqui, obviamente, que também tem um impacto muito forte, sim. Muito obrigado. Hugo, o teu comentário inicial também, esta questão da relação desporto-turismo, já introduzimos aqui também a questão do marketing e do branding, onde estás à vontade, já também abordaste há pouco algumas dessas áreas na tua intervenção inicial. Mais uma vez, muito bom dia a todos. Obrigado pelo convite. Cumprimentar aqui os meus colegas de painel, dispensando os títulos, porque, na verdade, nós vamos encontrando reiteradamente e somos amigos. E também um abraço novamente ao Luís e à equipa do município. Para mim, turismo e desporto ou andam de mão dadas, então não faz sentido. Eu vou explicar isto da forma mais prática possível. A animação turística é a base da atratividade do território. Eu não digo isto para esta audiência. Eu dizer isto aqui fica bem. Mas eu também já disse isto para uma audiência cheia de malta da agência de viagens, que ficou toda a olhar para mim, ou hoteleiros. Nós ontem tivemos um evento na Escola de Hotelaria e Turismo de Coimbra, em que tínhamos vários hotéis presentes, várias empresas que estavam a recrutar para estágios. E eu estava com a turma de Turismo Cultural e Património e a turma de Turismo, Natureza e Aventura. E os meus alunos disseram, professor, isto é só hotelaria. Eu disse, façam uma coisa, façam uma ronda e vejam quais é que são as unidades hoteleiras que têm atividades de animação turística associadas. 50% já têm. Antigamente era 0% já têm, ou 10% já têm. Quando, há muitos anos, eu comecei a estudar turismo, naquele célebre livro do Licínio Cunha, que tem a pirâmide de estruturação da oferta turística, aparecia a animação turística quase como sendo um parente pobre, sem grande relevância, porque o importante era os hotéis, e vejam, financiamento público historicamente financia hotéis, mas depois nós temos dezenas de hotéis que foram financiados pelos famosos Chief Tour, está aí o Filipe Carvalho do Turismo de Portugal e o João também. Eu próprio fui sócio de um hotel destes de Penacova que nunca funcionou. Porquê? Porque as pessoas não dormiam em Penacova. E quando me disseram, mas isto não faz sentido porque Penacova tem a atividade de animação turística mais antiga do país, que é descidas de rio. A primeira descida de rio, que é, vocês toda a gente conhece, certamente todos fizeram, a primeira foi em 1979 que se fez a primeira descida de rio. Nasci em 81, portanto é uma coisa que tem quase 50 anos. Só que Penacova tem um enorme problema, que é o rio desce para Coimbra, não só para Penacova. Ou seja, as pessoas não dormem lá. Mesmo tendo toda aquela estratégia e toda aquela estrutura. Ou seja, as pessoas vão para Penacova para fazer uma atividade esportiva e há 16 empresas de animação turística a operar no Rio Mondego e a fazerem descidas regulares, mas depois nós temos um problema de as pessoas ficarem no destino. Há bocado estavas a dizer, tu fazes turismo desportivo. Eu também faço. A minha filha tem 10 anos e anda na ginástica e, curiosamente, no domingo da BTL, eu vou para Benavente para uma prova de ginástica. Benavente, já agora, estou aí a malta do município de Benavente, vai fazer uma conferência onde vai ter inteligência artificial. Faça aqui publicidade, porque acho que estamos no auditório certo. Portanto, ficam de deixar convidados, depois esperem pela data. E eu vou
sair da BTL, que é uma coisa que nunca acontece, para ir com a minha filha à Benavente para aquela atividade esportiva, e eu, como tu também, faço este espérito. Porquê? Porque a nossa motivação é sermos efetivamente turistas, excursionistas, porque não vamos dormir, mas não vamos entrar em tecnicidades, mas de facto a motivação é nós viajarmos pelo país. Para nós, estruturação da oferta turística, e nós na Portugal Green Travel jamais iríamos equacionar vender qualquer produto que seja que não tenha atividades, porque faz parte do nosso core. Nós vendemos, 90% dos nossos clientes vêm dos Estados Unidos e procuram um produto em particular, Mild Active. Ou seja, o que é que fazemos? Temos uma caminhada de manhã, paramos para almoçar e atividades culturais. No dia a seguir temos um passeio de bicicleta na ecopista do Dão. No dia a seguir temos uma caminhada na Serra da Estrela. Nós chegámos a fazer um programa de 16 dias, que foi o programa maior que nós vendemos, onde chama-se All Around Portugal, que inclui fazer canoagem em Mértola. Nós entramos em Mértola, no rio, de canoa. Todos os dias temos uma atividade turística. Sabem quantas empresas de animação turística nós contratamos nestes pacotes? 62. Sabem quantos hotéis é que nós contratamos? 7. Portanto, do ponto de vista de estruturação da oferta, vejam a importância da animação turística e a atividade turística naquilo que é o produto. E depois a atividade faz sempre, ao que eu estava a dizer, as pesquisas online. E para acabar, Zé Luís. Quando se faz uma pesquisa online, vocês sabem o que é que as pessoas pesquisam? O que fazer no destino. Quando nós estivemos a preparar o programa de formação para o Turismo Portugal, da altura do upgrade digital, eu tive a felicidade de ter sido convidado pelo Turismo Portugal para ir à sede da Google, não em Palo Alto, foi mesmo na Avenida da Liberdade, mas era o que havia budget na altura, para ir ter formação. E quando lá cheguei, o diretor de pesquisa da Google disse, Hugo, e a malta que estava, vamos fazer uma análise das pesquisas que estão a ser feitas hoje, e nós chegámos à conclusão que a primeira pesquisa na jornada de consumidor era o que fazer no destino. Minhas senhoras e meus senhores, o que fazer é atividades desportivas e são atividades de lazer. Não é onde dormir, nem onde comer. Como é que nós montamos produto? O que fazer, onde comer e onde dormir. Sigam esta receita, que tem sucesso. Eu tenho a empresa há 7 anos e nós já faturamos os milhões valentes sempre com o mesmo princípio. Vamos arranjar coisas para fazer no destino e o resto temos que montar. Muito bem, Hugo. Obrigado. De facto, eu tinha também aqui o desafio para apresentar as empresas. Eu diria que Portugal Green Travel está apresentada, se quiseres só especificar aqui. Estamos aqui esta manhã também para aprender. Estavas a falar na questão das tecnicidades, mas eu pedia-te, tu és o Chief Marketing Officer da Portugal Green Travel. A Portugal Green Travel é uma DMO, Destination Management Organization, e não estou a brincar com as palavras, que era para traduzir de facto Sim. para a nossa plateia exatamente o que é que faz uma empresa como a tua no contexto da animação turística no país. Perfeito. Uma pequena correção. Nós somos uma DMC, Destination Management Company. As DMOs geralmente são os municípios ou as entidades regionais. Nós somos uma entidade privada. O nosso grupo tem 3 empresas. Eu há bocado apresentei o Explore Idea, que faz parte de uma empresa que nós comprámos no ano passado, que é a Geonatur, mas a base do grupo Portugal Green Travel são 2 empresas. A Portugal Green Travel, que tem 7 anos, e a DNA de Travel and Events, que tem 15, que foi fundada pelo meu sócio João Ramos, também professor na escola que tu também conheces, Cláudia, e eu depois entrei no capital da empresa passado uns anos. A Gênese da Portugal Green Travel é uma empresa de animação turística que se chama DNA, e a DNA quer dizer Desporto, Natureza e Aventura. Quando a empresa foi criada na Gênese, era para vender atividades outdoor, rapel, escalada, manobras de corda, programas de walking e depois muito relacionado com touring cultural. E a Gênese da empresa vem aí. Como naturalmente nós tivemos a necessidade de fazer crescer a empresa, e é um momento em que eu entro, e a história da empresa, até a minha relação com o João vem desta ligação umbilical, porque eu antes era sócio de um outro operador turístico chamado Green Stays, que fui sócio durante um ano, enquanto estava noutra vida a fazer outras coisas, e uma vez deparei-me com a necessidade de contratar uma empresa de animação turística. E conheço o João, e a primeira relação com uma empresa que depois iria ser minha, foi a DNA, foi fornecedora do meu operador na altura. E nós fizemos o primeiro programa de Slow Travel do país. Slow Travel, se calhar vocês agora conhecem, é um conceito de visitar o território de uma forma mais calma, sem andar a correr, aquelas coisas do entra no autocarro, sai no autocarro. Esse é a antítese do que nós queremos fazer. Aliás, eu detesto turistas, eu adoro visitantes. Portanto, o conceito é, nós vendemos experiências, se vocês pesquisarem experiências não turísticas, a Portugal Green Travel aparece. Podem pesquisar no Google, se quiserem pesquisar no ChatGPT também me ajudam, que eu estou a trabalhar para que apareça. Portanto, como há bocado disse, epá, não façam o que eu digo, façam o que eu faço. Pronto. E a nossa relação começa aqui. Então, para nós, na estrutura da nossa empresa e no core daquilo que é a nossa estruturação da oferta turística, nós privilegiamos sempre o que é que nós vamos fazer no território. Por isso é que temos excelentes relações com as empresas de animação turística e temos outra coisa. Como temos uma área de consultoria, muitas vezes junta-se a fome com a vontade de comer, que é o quê? Nós vamos para um território e não há. Por exemplo, está ali o Miguel Martins de publicidade, vais pagar o almoço. Está ali o Miguel Martins da Associação Ibérica de Turismo do Interior.
da Haiti. Nós montámos um produto que é visitação às zonas de filmagem do Game of Thrones. Toda a gente conhece o Game of Thrones e o House of Dragon, que se chama Land of Dragons, com a particularidade que estamos a vender Portugal e estamos a vender Espanha. E fui a Cáceres, a Malpartida de Cáceres, a Trujillo e também a Monsanto e a Idanha Nova. E sabem qual é o princípio? Se vocês gostaram da série, vão ter a oportunidade de poder visitar as zonas de filmagem. Isto é um produto turístico. E nós estamos no território a visitar o território. Sabem qual é às vezes a dificuldade? Não é montar o produto, é para onde é que vamos almoçar? Hoje não há restaurantes nenhum aberto, então temos um problema. Onde é que vamos dormir? Temos capacidade para 10 quartos ou 15 quartos, mas às vezes não temos capacidade para mais. Ou seja, a própria resistência do território acaba por nos limitar, e aí entra a consultoria, que nós depois vamos ter com as câmaras e dizemos, ok, então vamos fazer programas de formação via Turismo Portugal, formação mais próxima, para apoiar os empresários pós-capacitar. E isto acaba por ser uma cadeia de valor que está toda junta. Então imaginem o quê? Vocês terem a oportunidade de conseguir ter os stakeholders sempre presentes nesta cadeia de valor, a agregar valor desde a estruturação do produto até à oferta, até à comercialização. O produto turístico faz agregado. Ninguém trabalha sozinho. Muito bem, obrigado. Também te agradeço, entretanto, já teres mencionado a Escola de Hotelaria, para não ser eu a fazê-lo. O Luís Simões queria que eu o fizesse e ficava zangado se eu não fizesse, mas eu não tenho de fazer, mas temos sim que relacioná-lo com o nosso tema. A formação já identificou há algum tempo também, obviamente, o Turismo de Portugal, as suas escolas, sem prejuízo das escolas profissionais. Obviamente, o que faz também, o que faz o ensino superior com as suas politécnicos, universidades, em relação à formação na área de turismo, que tem a ver com isto também, a questão do turismo desportivo, o turismo ativo, e nós no Turismo de Portugal, de facto, encontramos aqui a necessidade de umas áreas de especialização dentro do turismo, que são os cursos profissionais de nível 5, ou seja, pós-secundários, claramente com uma das especializações mais interessantes nesta área, que é o turismo, natureza e aventura. E que, portanto, o nome do curso de estudo, fica a curiosidade, se quiserem depois explorar as questões curriculares, e em que, por exemplo, empresas como a do Hugo, e não só, talvez outras aqui mais presentes também, que são, portanto, entidades que recebem os nossos estagiários e também os seus locais de emprego e atividade. Porque, obviamente, foi identificado o crescimento deste mercado, a procura que há deste tipo de atividades e que era preciso qualificar melhor ainda, obviamente, os técnicos que trabalham nesta área do que aquilo que era a realidade anterior a este, vamos chamar assim, crescimento quase exponencial do desporto ativo, de natureza e aventura, desportivo, etc. Cláudia, a investigação, o conhecimento científico são fundamentais para o apoio à decisão. Neste caso, a decisão no âmbito do trabalho de planeamento e desenvolvimento territorial. Daquilo que é a sua e vossa investigação, que atenção é necessário que, por exemplo, os nossos autarcas e outros decisores devem dar às percepções dos turistas, sejam nacionais ou estrangeiros, sobre um determinado destino, quando se tem de decidir que investimentos queremos fazer nos nossos concelhos, nas nossas cidades e regiões. Talvez esta questão das percepções, das imagens pré-existentes em relação ao destino, seja mais importante do que aquilo que se pensa. Sei que é uma área em que tem feito essa investigação. O que é que nos poderia dizer sobre isto, na perspectiva daquilo que, obviamente, quem está no terreno pode e deve decidir e investir? Muito bem. Isto liga um bocadinho, muito, com aquilo que eu falava há pouco. Quando se fala em acessibilidade do destino, imediatamente pensamos em vias rodoviárias, ferroviárias, aeroportos, mas hoje em dia a acessibilidade de um destino é a sua existência digital e a sua existência na mente dos consumidores. Portanto, um destino que não tenha presença, que não exista online, portanto, é importante que numa fase ainda de planeamento da viagem, o turista saiba o que é o destino e que ele existe. E isto é possível online. Se não existir online, não existe. E se não existe, na mente dos consumidores, obviamente que nunca vai estar, não vai ser considerado como um destino a visitar. E muitas vezes, e falou em investimento, o investimento pode ser uma coisa tão simples como criar eventos, por exemplo, ou associar influenciadores locais que possam
de alguma forma, tornar os destinos conhecidos. Porque a partir daí o investimento, muitas vezes pensa-se em investimento em infraestruturas, não é necessário, não é tão necessário. É muito importante que os territórios pensem nesta importância da percepção do conhecimento que os turistas possam ter desses mesmos territórios. A partir do momento em que há conhecimento, a atratividade acontece. Mas depois o investimento é o que vem a seguir, porque aquilo que o Hugo também dizia, nós recebemos muitos turistas porque querem visitar Monsanto por causa da filmagem do Game of Thrones, mas depois não há infraestruturas de recepção. E esse é o grande problema que acontece principalmente nos territórios de baixa densidade, obviamente, e é preciso criar esta dialética de, muito bem, é importante que exista esta imagem, esta percepção por parte de potenciais visitantes, mas depois também temos que ter uma forma de os receber bem. E, portanto, estas percepções que são elas próprias mais importantes do que todas as estratégias que se possam criar, são, de facto, a base da atratividade turística e, portanto, aqui é preciso também ter algum cuidado. Vamos atrair muitos turistas para Monsanto, mas depois, quando eles chegam, se não têm estruturas de acolhimento, torna-se aqui um outro problema e vamos criar, sim, também muitas percepções, mas percepções negativas, e isso é algo que, obviamente, não nos interessa. Depois, associar também aqui à questão das percepções, obviamente não podemos deixar de falar dos eventos desportivos. E Portugal, se olharmos para a procura turística, para as chegadas turísticas, nós temos aqui dois grandes momentos, que é a Expo 98 e o Europeu de Futebol de 2004, mas o Europeu de Futebol de 2004 foi, de facto, o salto e quase que conseguimos ter aqui um paralelismo entre o aumento das chegadas e a organização de grandes eventos, na sua maior parte desportivos, em Portugal. E, tendo isto em conta, com 2030, não é, que vamos organizar aqui o Mundial de Futebol, aliás, o Luís está precisamente a trabalhar esta área da imagem do país, dos destinos, tendo em conta a organização dos grandes eventos, e, de facto, conseguimos perceber o impacto que isto tem na imagem dos destinos. Tanto é que muitos destinos tentam criar aqui imagens positivas, sabendo que existem imagens ou percepções negativas, o caso do Qatar, com a última organização internacional do Mundial de Futebol. Portanto, muitos destinos escolhem acolher grandes eventos desportivos porque isto é uma forma de lavar e criar uma imagem muitíssimo positiva em termos internacionais. E, obviamente, que esta imagem, para além de questões políticas, enfim, que não interessa para aqui, mas tem um interesse económico, a começar pela atividade turística e pela atratividade turística. Portanto, sim, há aqui uma relação muito próxima, direta, eu diria, entre as percepções e a atratividade, e o desporto pode ser, precisamente, esse veículo de atração. Muito bem. Há pouco, na intervenção inicial, já abordou também a questão geracional, que sei também que a tem estudado, falou nos baby boomers. Podemos falar nas gerações mais jovens, intermédias e aquelas mais próximas agora, do que é que isto também pode significar, porque à partida também em relação ao nosso tema, imaginamos ou pensamos que procuram, obviamente, atividades ligadas ao desporto, portanto, um turismo mais ativo, claramente. Tem essas diferenças entre as gerações? Sim. Os baby boomers, portanto, a geração com mais idade, é de facto uma geração muito ligada à questão do turismo ativo e turismo desportivo. Mas, obviamente, também temos aqui as nuances culturais, por exemplo, a cultura do Médio Oriente, de facto, não tem nenhum tipo de relação com o turismo ativo e turismo desportivo. A Ásia e a sociedade ocidental, aqui sim há uma grande procura por este tipo de atividade, também relacionada com o bem-estar. E, portanto, em termos geracionais, aquilo que os vários estudos comprovam é que temos aqui os baby boomers muito relacionados com estas atividades, a geração X menos, em termos de prática da atividade, mas muitas vezes levados pela prática dos seus filhos.
Portanto, temos aqui também, de alguma forma, o turismo desportivo, não na prática, mas na assistência, não é? As gerações mais jovens, essas sim, completamente ligadas ao desporto e à atividade física, muito na perspectiva do bem-estar e da saúde. E, portanto, aqui, de facto, é uma questão geracional com diferentes motivações, mas todas elas muito ligadas à atividade física e desporto, sim, sem dúvida nenhuma. Muito bem. Hugo, sim, aqui temos dois patamares. Primeiro, em relação àquilo que é naturalmente o contributo da academia nos estudos estruturados, obviamente, conhecimento científico, na perspectiva daquilo que pode ser o desenvolvimento territorial, como é que incorporas estes dados nas tuas conversas, na tua consultoria, no teu trabalho com as autarquias para o desenvolvimento do território? É assim, se não se consegue medir, não se consegue gerir. E isto é um chavão da gestão que depois é transversal para todas as áreas de negócio. Por exemplo, na nossa área de consultoria estratégica, há um produto que nós estamos a tentar lançar em Portugal, que está relacionado com o Business Intelligence. Novamente, aí o Turismo Portugal deu pontapé de saída com o Travel BI, não é? Porque era uma coisa que já se fazia nos mercados emissores há uns anos, que era subcontratado e agora está internamente na estrutura do Turismo Portugal. E o Travel BI, para quem não conhece, é uma plataforma que tem todos os indicadores, todas as métricas do setor do turismo. Nós usamos na academia para dar aulas e, naturalmente, que depois passamos para a parte prática, que é, se eu quero tomar decisões, eu vou tomar decisões da forma mais objetiva possível, se eu souber o que é que está a acontecer. Nós ainda temos aqui um desafio, que é, temos um hiato ainda relativamente grande entre aquilo que se passa hoje e a informação que eu tenho disponível. Às vezes estamos a 3 meses, outras vezes estamos a 6 meses. Por data, às vezes, nós sabemos que tem ali algumas dificuldades. O INE, às vezes, também não passa a informação. Depois temos o Travel BI, há bocado também falei, temos o Observatório de Turismo do Centro. São fundamentais para nós podermos tomar decisões. E eu tenho perfeita noção que se eu conseguir, por exemplo, num projeto qualquer de algum município, olhar para indicadores como estadas médias, indicadores económico-financeiros como o RevPAR, o Revenue per Available Room, para quem não conhece o dialeto, é basicamente a disponibilidade de gerar receita de uma unidade hoteleira, que é um indicador económico-financeiro que o INE avalia, nós conseguimos ter essas métricas. O que é que eu quero fazer? Quero aumentar a estada média e quero aumentar o RevPAR. Portanto, eu tenho uma métrica objetiva para poder trabalhar. Pronto. Mas isso é válido nesta estratégia, mas é válido do ponto de vista de promoção. Estavas há bocado a falar dos eventos esportivos, eu estava-me a lembrar da minha experiência, é uma coisa que bate certo com o momento em que estamos a viver agora. Em 2008, Angola queria se posicionar como um país seguro. Teve as primeiras eleições legislativas, que era uma coisa que existia, mas não existia na verdade. E o Estado angolano contratou-me para ser consultor para uma coisa em particular, que foi a Taça das Nações Africanas, que foi em 2009. Então eu fui para Angola trabalhar durante um ano e a minha única missão era conseguir colocar Angola no International Herald Tribune, no New York Times, no Washington Post, como um destino para ser visitado. Não é? Foi uma coisa que foi pontual, fez-se uma construção, um investimento brutal em infraestruturas, houve milhares de pessoas das nações africanas que foram todas ver o campeonato. A seguir depois temos o Campeonato do Mundo também na África do Sul, depois houve ali um arrastamento e a coisa morreu. E eu, a semana passada, fui contactado pelo Estado de Angola, aliás, temos um evento para organizar a Escola de Hotelaria, que eu ainda não sei se estou cá ou não, porque Angola vai ser destino convidado na ITB, em Berlim. Não sei se têm noção disso. E o Estado angolano contratou-me a mim para ser consultor, para ir, porque eu sou especialista em turismo, que teve em Angola há 20 anos. Eu confesso que fiquei surpreendido com isto. Mas, por outro lado, eles disseram, o trabalho que se começou a fazer na altura, nós queremos continuá-lo agora. Ou seja, estamos há quase 2 décadas a trabalhar percepção de segurança de um destino que foi muitíssimo prejudicado por questões de corrupção, que toda a gente conhece, por questões de problemas financeiros, de desvio de dinheiro, pronto, e de guerra, naturalmente. E então agora vamos usar todas estas plataformas para fazer esta promoção. E não deixa de ser engraçado que o primeiro grande evento foi o evento esportivo e foi a Taça das Nações Africanas, porque à volta do futebol nós conseguimos congregar destinos, percepção de segurança, infraestruturação, que é fundamental, e houve muita estrutura viária que foi construída na altura, que foi a última, e a partir daí não houve grande infraestruturação. Ou seja, também aqui, na estruturação da oferta e na percepção do valor dos destinos, estes eventos, seja eventos a nível global, estamos a falar de coisas grandes, seja eventos mais pequenos setoriais, acabam por desempenhar um papel fundamental. Depois existe outra coisa. Muitas vezes criam uma estrutura que se vai perpetuar, era aquilo que há bocado estávamos a falar. Qual é o desafio dos territórios de baixa densidade? É que nós fazemos lá alguma coisa. Se não houver continuidade, por exemplo, o restaurante abre, mas depois é a história do eu não abro porque não tenho turistas porque não há restaurantes. Então nós nunca saímos disto. Então temos que quebrar a roda. E muitas vezes quebramos a roda como? Fazemos um grande evento, vamos imaginar o Boom Fest
a ideia nova. Eu lembro-me na altura era técnico na Câmara de Oleiros, quando houve a primeira negociação, e estava toda a gente a olhar para uma malta de rastas com um aspecto um bocado estranho, e agora é um evento vencedor que faz com que haja uma estadia média prolongadíssima naqueles momentos. E vou-vos dizer uma coisa, na altura do boom, há restaurantes para toda a gente. Porque não há restaurante nenhum que feche naquela altura porque sabe que tem turistas. Ou seja, este é o processo transformador que nós muitas vezes temos em Lisboa, mas a verdade é que temos que sair dos centros urbanos e temos que ir para o território que efetivamente precisa deste processo transformativo. É aí que entra a academia a dar formação, a sensibilizar as pessoas e a olharmos para as métricas, as empresas com apoio das entidades regionais e apoio das CIMs e das câmaras municipais. As câmaras não vendem produto, as empresas é que vendem, mas as câmaras facilitam que as empresas possam estar no território e possam trabalhar. E isto é uma ligação que não se pode perder. É um ciclo não é vicioso, é virtuoso. Pronto. E então aqui as entidades públicas e privadas andam de mão dada. Felizmente, e quando se fala em câmaras municipais, eu digo felizmente, estou aqui a tomar uma posição valorativa, digamos assim, temos, e até porque valorizo isso, temos muita, hoje, organização territorial supramunicipal ou intermunicipal. As competências que são transferidas hoje a vários níveis para as CIM, por exemplo, nomeadamente também na área do turismo. Isto tem sido, de facto, uma mais-valia. É assim, tem sido uma mais-valia, o caminho vai-se fazer caminhando e não está concluído de todo, mas a verdade é que, por exemplo, há bocado falavas das DMOs e das DMCs. Uma Câmara Municipal pode ser uma verdadeira DMO, pode ser uma verdadeira entidade de gestão de destino. Por exemplo, há bocado estava a falar da parte da promoção, mas já percebemos que os territórios são inteligentes a partir do momento em que haja, primeiro, conhecimento e se possa tomar ações sobre esse conhecimento. Por exemplo, há bocado estávamos a falar do projeto de Coimbra, do Large Language Model, que é uma coisa chamada European Urban Initiative, são 4,9 milhões de euros que foram atribuídos ao município de Coimbra para um projeto altamente diferenciador. Vai ter um Large Language Model para os turistas pesquisarem, eu digo-vos, absolutamente irrelevante, porque o ChatGPT está a 1000 em relação àquilo que vai ser feito, mas tem ali uma componente técnica que nos vai dar um dashboard de informação. Isso, para mim, é a grande mais-valia do projeto. Porquê? Nós há bocado estávamos a falar. A academia vai integrar na parte formativa. Porquê? Porque depois as pessoas que forem formadas na Universidade de Coimbra vêm trabalhar para a minha empresa. E quando vierem trabalhar para a minha empresa, nós até temos aquela informação, mas grande parte dos empresários não têm. Nós às vezes, eu costumo dizer que vivemos, o turismo em particular, vivemos numa era digital, mas com uma realidade analógica. Há uns anos o IAPMEI contratou à Portugal Green Travel a análise da maturidade digital do setor do turismo, um projeto de via Universidade de Aveiro, e em 5 nós tínhamos 1.3. Ou seja, havia malta que dizia, sim, digital, nós temos e-mail. Eu disse, isso é espetacular. Agora volte para a sua caverna e mande lá o seu e-mail. Porque era assim. E andavam, por exemplo, uma unidade de alojamento que imprimia resmas de papel com os check-ins das pessoas e depois as pessoas assinavam à mão e depois digitalizava-se os papéis para meter no computador. Aquilo era uma cena surreal. Ainda estamos um bocadinho nesta realidade. Ou seja, dar informação, saber para que é que a informação serve, ensinar as pessoas a usar a plataforma. Há uma expressão muito gira que é a fool with a tool is still a fool. Que é, se nós damos as ferramentas, mas não ensinamos a usar, aquilo não serve para nada. E às vezes nós temos isto. Ou seja, esta capacidade dos municípios, das entidades regionais, de produzirem este conhecimento, de o mastigarem e o disponibilizarem de uma forma simples, o Observatório de Turismo do Centro e o Travel BI, é absolutamente paradigmático naquilo que nós temos que fazer. Tomar decisões com base em informação. Muito bem. Queria ainda que pronunciasses, antes de voltarmos à Cláudia, porque foste tu agora o primeiro a lançar a questão da segurança, que eu também tinha aqui para falarmos, questões, mais uma vez, de percepção e reputação, que há pouco foi falado, mas ainda que se corroboras a questão geracional em relação aos teus clientes e outras experiências que tens, do que cada um pede, nomeadamente também, independentemente dos produtos e serviços que a tua empresa e outros podem vender, se em relação ao turismo desportivo te perguntam, por exemplo, onde é que eu, nesta cidade, nesta região, posso assistir a um espetáculo, uma competição desportiva ao vivo. Se eventualmente também, para além, mais uma vez, daquilo que tu já lhes podes proporcionar, se dizem onde é que eu posso fazer uma corrida, onde é que posso fazer uma caminhada, onde é que eu posso ir nadar, por exemplo. Isso acontece. O primeiro não, o segundo sim. Isto porquê? O primeiro não só por uma razão, porque não é o produto que nós vendemos. Por exemplo, ainda agora o Pedro Machado apresentou o regresso... Estava a falar de informação, claro, era de informação. Sim, mas bem. O regresso da Fórmula 1. O regresso da Fórmula 1 a Portugal, absolutamente estratégico, para posicionar o destino. Por exemplo, se vocês gostam de ténis, eu assisti ao Open da Austrália, que é absolutamente espetacular, aquele jogo do Alcaraz. Foi uma cena do outro mundo, milhares de pessoas que vão para lá. Isto acontece, é estratégico. Ainda agora temos
os Jogos Olímpicos de Inverno, temos milhares de pessoas em Milão a assistir, online, presencialmente lá a viajar, é paradigmático, tudo isto é assim. A verdade, nós não vendemos esse produto. Se eu vendesse, garantidamente fazia sentido. Mas o segundo, sim. Nós não temos cliente nenhum que compre produto, porque está subentendido na nossa oferta. A atividade desportiva está sempre presente, em qualquer momento. Inclusive, nós às vezes até temos desafios. Epá, temos situações de intempéries, como foi o caso agora, que tivemos que fazer adaptações. Epá, os nossos clientes querem sair na mesma, temos é que arranjar alternativa. Mas isso, veja, está a chover de caraças na rua. Mas nós temos, os americanos, então é bestial, porque têm sempre uns casacos da North Face que custam um salário mínimo e que são ótimos para tudo. Eles dizem, não, a gente vem aqui equipadíssimo. Uma mala deste tamanho, cheia de cangalhada. Mas a verdade é que eles equipam a chover, a nevar, não ficam em casa. Porquê? Porque é isso que se pressupõe. Eles já vieram ter connosco porque nós temos essa gente no produto. E aí, objetivamente, quando às vezes nós nem sequer temos vontade de ir, porque olhamos para o tempo e dizemos, isto está muito mal, já me aconteceu, nós agora também temos essa sensibilidade. Nós trabalhamos com um operador escandinavo e temos malta que vem da Noruega e da Dinamarca. Os noruegueses e os dinamarqueses, quando vêm para Portugal, olham para o nosso destino como se isto fosse um destino de sol e praia. Na Serra da Estrela. Então é assim, estamos em fevereiro e está neve e eles aparecem de calções e de chinelos. E depois dizem, não, isto é na boa, porque lá estão menos de 30 graus. Desculpa, estás a falar essencialmente de baby boomers, geração X, sim. ou mais jovens? Nós temos 2 clientes. Baby boomers, características empty nesters, viajam uma vez por ano, vêm 10 dias a Portugal, gastam para aí 5 mil dólares por semana. Pronto. E agora começamos a ter Gen Xers mais velhos. Ou seja, estamos ali nos baby boomers, a malta que nasceu nos 50, 60, 70 anos. Isto são os nossos clientes. Okay? Todos eles com filhos que já saíram de casa e que viajam uma vez por ano e têm ali períodos de 10 a 15 dias. Por exemplo, os americanos só fazem férias uma vez por ano. Há bocado estavas a dizer, esse é o nosso demográfico. Eu acabei de vos dar 50% da nossa buyer persona das nossas empresas. Pronto. E todos eles procuram este produto. Todos eles têm a potência, por exemplo, têm uma potência cultural espetacular. Se tu me perguntares a mim, eu vou fazer atividades para a Serra da Estrela, para as aldeias do Xisto, para as aldeias históricas, trabalhamos com essas redes todas. Qual é que é o produto que eles gostam mais? Tudo o que mete a transumância, que tenha cabras e ovelhas, eles adoram. Okay? E não levem americanos para ver veados na Serra da Lazã. O veado come o lixo à porta da casa deles. Portanto, eles não querem ver veados. Para nós é espetacular. Mas depois a transumância traz-nos as caminhadas, traz-nos os centros interpretativos, traz-nos o queijo, traz-nos os lanifícios, traz-nos toda esta combinação, que é este ciclo virtuoso porreiro, estruturação de produto que começa como uma ovelha e nós contamos uma história, um storytelling durante 3 dias. Eles adoram. E estes são os produtos que nós, muitas vezes, portugueses, não privilegiamos porque sempre tivemos. Não é? Eu ainda me lembro da minha avó ter cabritos e matar os cabritos que eu gostava de andar com eles ao colo e depois comíamos na Páscoa, mas para uma memória linda. Não é? Para vocês sabem, eu não posso contar isto à minha filha que ela fica traumatizada. Pronto. By the way, por exemplo, vocês conhecem, aqui bem perto há o Rei dos Leitões. E nós tivemos uma experiência que tu entras nos fornos e vês os leitões e depois tens uma cascata de espumante. Estava lá o Paulo a abrir aquilo e assim que nós entramos tem uma cliente americana que diz, coitadinho do porquinho. Eu pensei, E a senhora começa, não podem fazer isto. Disse, minha senhora, isto é leitão. É assim. Porquê? Porque a experiência também é diferente. Okay? E nós já vínhamos de uma caminhada na Serra do Bessac com uma interpretação histórica das invasões francesas. Mas nós também aprendemos com esta sensibilidade que às vezes o que faz sentido para nós do ponto de vista de experiência não faz para eles e depois nós temos que nos conseguir adaptar, porque as realidades são muito diferentes. Mas, do ponto de vista geracional, é spot on. Esses são os nossos clientes. Todos eles. Muito bem, obrigado. De facto, lançou já aqui a questão da segurança. Nós sabemos que é um dos fatores importantes em termos da dita percepção e reputação do turismo, em que nós, Portugal, beneficiamos muito, continuamos a beneficiar, mas queria perceber um bocadinho, ou teríamos essa curiosidade, se de facto ainda é assim, ou qual é, neste momento, a nossa posição nesse ranking da segurança para aquilo que é importante para o turismo e, nomeadamente, por exemplo, os eventos desportivos, por exemplo, multitudinários. Já falou há pouco dos campeonatos do mundo de futebol. Teremos essa realidade daqui a pouco tempo já, que é Portugal, Espanha, Marrocos 2030. Por exemplo, a questão dos Jogos Olímpicos, outro grande evento desportivo multitudinário, verão ou inverno, acabou de falar de Milão, Cortina, que está a decorrer agora, e entre muitos outros exemplos que seriam possíveis,
em que o controlo e a garantia de segurança de atletas e públicos são um requisito maior. Um país livre de atentados terroristas é suficiente para garantir o êxito na organização destes eventos? Eu diria que não. Até porque a percepção de segurança tem aqui uma série de elementos, não só a questão do terrorismo como outros, as catástrofes naturais, a própria segurança rodoviária, enfim, estabilidade política, social, económica, entre muitos outros, a questão da saúde, são obviamente fundamentais. De facto, Portugal temos tido uma reputação de enorme segurança, apesar de termos vindo a descer no ranking do Global Peace Index nos últimos anos, já estivemos em segundo lugar, neste momento estamos em sétimo, creio eu, mas é sempre e tem sido sempre percepcionado como um país seguro. Aliás, há alguns estudos que comprovam que, e especificamente na área do terrorismo, atentados terroristas noutros grandes destinos europeus coincidem com o aumento de procura em Portugal. Ou seja, quando existem situações de insegurança, o que acontece é que os turistas não deixam de viajar, mudam os seus planos de viagem e escolhem destinos considerados mais seguros. A começar pelo turismo doméstico, aconteceu em 2011, aliás, 2001 e 2002 principalmente, pós 11 de setembro, o mercado norte-americano acabou por procurar muito destinos domésticos e, na altura da pandemia, obviamente, não podendo viajar internacionalmente e a sensação de segurança aumentava quando viajávamos dentro dos nossos países. Portanto, há aqui a reputação de segurança é um elemento, eu diria, base para a mobilidade e para o turismo. Portugal tem esta vantagem, é considerado como um país seguro e, portanto, obviamente que devemos aproveitar esta reputação, com todas as cautelas que isto possa trazer. Porque a partir do momento em que nós façamos da segurança um dos nossos pilares em termos de marketing e reputação, há alguma coisa que possa acontecer que está fora do nosso controle, pode cair tudo de uma vez. E, obviamente, as últimas catástrofes naturais de que Portugal foi palco e, anualmente, os incêndios florestais, e não posso deixar aqui de falar sobre isto, também criam aqui alguma resistência e, infelizmente, isto, quando tem repercussão internacional, as coisas complicam-se muito mais. E aconteceu há 3 semanas e todos os anos, principalmente em 2017, com os grandes incêndios, nomeadamente no centro de Portugal. E aqui, eu aproveito que temos aqui uma plateia com decisores e com gestores locais, a comunicação é fundamental. A comunicação é muito importante. E nós sabemos que o negativo vai ser, obviamente, coberto em termos de comunicação social e, portanto, cabe aos gestores locais fazer a comunicação positiva. E É chamada comunicação de crise, não é? No âmbito comunicação de uma crise que é fundamental e que nem sempre tem sido feita da melhor forma. Eu tive alguma curiosidade agora, após estas catástrofes, ir à procura de informação para os potenciais visitantes estrangeiros. Aliás, soubemos que várias reservas foram canceladas após este episódio e não era muita a informação que existia para os potenciais visitantes. O que é que estava a acontecer? Mesmo em destinos que não foram afetados pela intempérie. Exatamente. Portanto, da havia alguma informação na página da Proteção Civil, em português e em inglês, porque essa é outra questão que muitas vezes passa um bocadinho despercebida e é esquecida, mas informação para quem teria que vir para Portugal ou tinha visita marcada para Portugal. Eu tenho aqui vários alunos de Erasmus que, quando chegaram, não perceberam muito bem o que é que estava a acontecer e, de facto, não tem havido aqui muita preocupação em fazer esta comunicação. E um país que é sempre assolado por incêndios florestais no verão, principalmente na região centro, tem que ter isto em atenção. É fundamental, porque a partir do momento em que, em termos internacionais, atenção, Portugal tem muitos incêndios, morre gente nos incêndios, que é uma coisa que muitas vezes não é fácil de perceber, num destino onde eu até tinha uma viagem marcada. E um incêndio que acontece na Lausanne
para um inglês que lê no jornal que há um incêndio na Lausanne é em Portugal, ainda que a viagem dele fosse para o Algarve. E, portanto, esta preocupação com a manutenção da reputação de segurança é importante. É importante trabalhar para isto, mas é importante também trabalhar na comunicação de crise, porque, infelizmente, há situações de segurança que não são controláveis, então temos que ter planos de recuperação constantes, principalmente nas situações em que nós sabemos que, infelizmente, não nos conseguimos livrar, como é o caso dos incêndios florestais, que obviamente vão influenciar a percepção de segurança dos potenciais visitantes. Muito bem, muito obrigado. Nós estamos a chegar ao fim da nossa mesa redonda, temos ainda algum espaço, nomeadamente, eu diria primeiro aqui aos nossos oradores também, se há alguma coisa que queiram complementar, alguma questão que pudesse, obviamente podíamos estar aqui se calhar mais meia hora ou uma hora, ou o que fosse, mas se quisessem em relação àquilo que já tivemos a falar e eventualmente no nosso tema que ainda falte, ou se esperamos que esses desafios possam vir do público. Sim. Portanto, podemos abrir agora aqui um momento de perguntas e respostas. No pouco tempo ainda, queremos ser rigorosos, que ainda nos restam. Faço esse desafio. Por favor, o vosso nome e a entidade. Boa tarde, Miguel Martins, Associação Ibérica de Turismo de Interior. Quero agradecer o facto de falar num projeto nosso, mas quero descansar tanto o Hugo como a professora em relação a Monsanto e aos territórios de interior. Podem ir à vontade, têm oferta. Infelizmente, o que acontece é que a taxa de ocupação não é aquilo que realmente devia ser, por isso a oferta é uma não questão. E às vezes o que acontece é que temos uma percepção completamente errada do que é que se passa nos territórios de interior, quem está aqui nesta zona mais da periferia. Porque o interior, e quando trabalhamos com Espanha, e este projeto que o Hugo falava, do Land of Dragons, é um projeto transfronteiriço, além de eu testar a palavra transfronteiriço, porque é uma Europa sem fronteiras, e estamos sempre a falar nela, está articulado exatamente desta forma. Está articulado dessa forma em que, quando não há disponibilidade em Monsanto, há disponibilidade em Malpartida ou há disponibilidade em Cáceres. Mas mais importante, e como disse, essa questão é um bocadinho por aí, é a informação. Nós temos um país, não é a 2 velocidades, temos a 3 ou a 4, isso não há dúvida nenhuma. E temos uma ideia completamente errada do nosso interior, mas a culpa também é do nosso interior e das pessoas que existem no interior, porque não há territórios maus, existem pessoas más à frente dos territórios, são coisas completamente diferentes. Mas agora então, gostava de fazer uma pergunta. A professora tem a ver exatamente com esta última questão que falou dos incêndios. Quem está lá fora acha que é o país inteiro e que a comunicação pode ser mal feita, ok? Mas também não acha que é muito mais fácil não termos que pensar em não ter esses mesmos incêndios do que estarmos a comunicá-los e a pensar como é que vamos comunicar? Porque eu acho que o problema é por aí. Não é em comunicar que vamos ter os incêndios. É resolver de uma forma, de uma vez por todas, que não é tão difícil. Podíamos estar aqui outra tarde a falar nisso. Não é tão difícil. Não acha que é muito mais por aí? Que nós não temos a percepção. E eu, às vezes, nós dentro daqueles territórios de centralidade, que é o interior ibérico, nós dizemos que o problema às vezes é que não há vontade de se resolver aquilo, que aquilo é muito uma questão política também. Se o interior não representasse 7% dos deputados da Assembleia da República e representasse 70%, não tínhamos um eucalipto queimado. Muito obrigado. Obrigado pela questão. Miguel, por favor. Óbvio, é óbvio, não é? O ideal seria conseguirmos ser um país completamente seguro à prova de bala, e aqui, não é, de todos os elementos de risco. É óbvio que se conseguimos resolver o problema na sua raiz, não precisamos ter gestão de crise. Infelizmente, não é o que acontece, e eu aí tenho uma posição pessoal muito crítica que não vou partilhar aqui, mas partilho sempre com os meus alunos na cadeira de Turismo e Segurança, e, de facto, é incompreensível. Não consigo encontrar uma outra palavra, e vou utilizar uma palavra muito soft, para esse fenómeno. É incompreensível como é que um país pequeno em termos geográficos continua todos os anos a ter este problema. Não dá para perceber. Temos países com muito maior dimensão, com muito mais mancha florestal, com temperaturas muito mais elevadas e com níveis de umidade muito mais baixos e não têm o problema que nós temos. Portanto, sim. O ideal se não tivermos problemas, não precisamos de ter esta comunicação de crise. Contudo,
Não acontecendo, os territórios, para evitarem este abandono da atratividade turística, porque muitas vezes, e quando falamos nos incêndios, isto tem um efeito multiplicador. Logo à partida na reputação dos destinos, a própria destruição de infraestruturas, a própria destruição da paisagem, todos os anos, e lembro-me de várias infraestruturas de alojamento que todos os anos têm parte da sua propriedade afetada pelos incêndios. E, portanto, isto já é um não assunto. Mas, de facto, é algo que nós sabemos que, infelizmente, não está a ser resolvido, então temos que resolver de alguma maneira, tentando manter alguma atratividade, comunicando com os turistas, porque o grande problema das questões da reputação de insegurança é o seguinte: um evento isolado, 2 eventos isolados do mesmo tipo de risco são facilmente ultrapassáveis. Agora, quando o mesmo elemento de risco acontece consecutivamente, o turista, para além de ter medo de ir para o destino, porque pode ser afetado, por exemplo, por um incêndio florestal, fica com a ideia, fica com a percepção de que aquele país não consegue resolver o problema. E isto é muito mais grave. Okay? Os países da América do Sul, por exemplo, a questão da criminalidade, tem a ver com isto. Os Estados Unidos têm muito mais índice de criminalidade que os países da América do Sul. Qual é a diferença? Nos Estados Unidos há uma percepção de que os crimes são resolvidos. Não é? No caso da América do Sul, como isto é consecutivo, há esta ideia. E, portanto, quando isto acontece, é que as coisas se complicam mais, obviamente. Sim, mas partilho completamente a sua opinião. Obrigado. Mais alguma questão? Sim, tem mais uma. Para terminarmos. Bom dia, Pedro Soares, da Cidade Social. Em primeiro lugar, parabéns pelo debate, pela mesa redonda, embora seja retangular, mas não. Falaram aí bem da importância da animação desportiva para puxar pessoas para os territórios, atrair pessoas para os territórios. A minha questão é a seguinte: se conhecem o fluxo de informação que existe entre as autarquias, neste caso as câmaras municipais e a hotelaria, em relação à oferta que existe de ambas as partes, e o que é que sugerem para melhorar esse fluxo de informação? Porque as autarquias podem realizar as atividades, mas se a informação não estiver disponível para quem utiliza os alojamentos, não é importante, e vice-versa. E o que é que sugerem então para melhorar esse fluxo de informação? Muito bem. Queres sim, aproveitar? posso começar eu? Esta, sem prejuízo da primeira questão também, são 2 questões muito interessantes para terminarmos, porque nos está a dar aqui também algo que nós não tínhamos efetivamente falado, que era onde é que a relação desporto-turismo não está a correr tão bem, e alguma perspectiva, como ficou nesta segunda questão, que agradeço. Bem, isso é simples. Eu posso lhe dar bons exemplos e maus exemplos. Os que eu conheço dos municípios com quem nós trabalhamos na área de consultoria e também as comunidades intermunicipais. A boa notícia, eu adoro ser portador de boas notícias. A boa notícia é que a decisão do município é simples e é uma linha de comunicação direta com os empresários e com os agentes que querem ser informados. Porque às vezes também há outra questão, temos empresários stand-alone que estão ali e dizem: não, eu não preciso disto para nada, o meu produto não é este, não quero saber, estou orgulhosamente sozinho. Existem muitos. Por outro lado, dou um exemplo prático. Para a semana vamos estar na Bolsa de Turismo de Lisboa. A semana passada eu estive no município de Tábua, onde nós somos consultores daquele município, tivemos a preparar a Bolsa de Turismo de Lisboa. Então existe o quê? Existe uma mailing list com uma dinâmica em que todos os meses, além de haver uma comunicação específica no digital do setor do turismo, da área de eventos e da agenda, tudo é comunicado com tempo. Porquê? Porque o Presidente da Câmara e o Vereador entendem, e bem, que a comunicação deve ser feita atempadamente, porque se há uma atividade ou um evento naquele município, as pessoas só serão turistas se puderem dormir, então vamos informar os hoteleiros das datas com a maior antecedência possível para as pessoas poderem tomar decisões e, inclusivamente, a própria hotelaria usa a marca do município para fazer a promoção do seu produto. Isto, para mim, é o one-to-one do marketing. Vejam uma coisa, se uma Câmara Municipal tem uma boa marca e se a marca funciona,
porque é que é exclusivo do município e não dos agentes que estão no município. Dou-lhe um exemplo prático. Faz um conselho setorial do turismo, em que todos os agentes do território, a partir do momento em que estão naquele conselho, podem estar presentes. Mas há uns que pensam mais, que é, eu estou neste território, mas os territórios vizinhos também têm relevância. Então, por exemplo, aqui no caso da Nadia, Mielhada, todo este território é muito comum, não é? Ou seja, os grandes ativos turísticos são comuns deles todos. É absolutamente indiferente as pessoas ficarem no Grande Hotel de Luso, ou ficarem na Coria, ou ficarem em qualquer outra das unidades, a partir do momento em que estejam no território. Não há fronteiras. Então, o que é que fazemos? Esses municípios juntam-se e vão fazer uma promoção territorial de uma marca única, no caso aqui temos o Luso Bussaco, que é também com Mortágua e também com Penacova, e faz uma promoção intermunicipal de todos os ativos. E todas as pessoas que quiserem estar nessa rede de oferta, há 50 redes de oferta a nível nacional. Okay? Na verdade, apenas 14 fazem comercialização. Aldeias Históricas de Portugal, Aldeias do Xisto, Montanhas Mágicas, a Rota Vicentina, que vem da Associação Casas Brancas. Eu podia enumerá-las todas aqui. São 50, mas temos ali 15 que trabalham na comercialização. Essas têm um conselho de stakeholders, em que todas as pessoas que estão no território e quiserem participar, participam, e depois tem uma estratégia de comunicação eficaz, em que a Câmara diz, vamos ter este evento, pessoal, preparem-se, malta da hotelaria, preparem-se, pessoal dos restaurantes, preparem-se. E eles estão abertos para receber os turistas. Primeiro ano, às vezes, é difícil, porque há uma incerteza se aquilo vai resultar ou não, mas nos anos a seguir, a partir do momento em que se cria rotina, e a rotina é importante, ninguém cria marcas de um ano para o outro, as marcas que têm, exemplo prático para me calar, toda a gente conhece Óbidos. Eu fui professor em Peniche, na Escola Superior de Turismo, e fui buscar o benchmarking de Óbidos. Óbidos tem uma particularidade. Quantos eventos é que há em Óbidos que vocês se lembram? Feira Medieval. Feira Medieval, Chocolate, Natal e Livro. 4 eventos, âncora. Qual é a distribuição deles? Trimestrais. 3 em 3 meses vocês têm um evento. Uns alimentam-se aos outros. Vocês têm empresas que trabalham ano a ano para fazer o quê? Para fazer fatos para a Feira Medieval. Vocês têm a Viagem Medieval de Santa Maria da Feira, que até uma empresa de criação de cavalos eles criaram lá. Como vocês conhecem, o turismo equestre é fortíssimo em Santa Maria da Feira. Não é. Mas eles criam cavalos para fazer lá os duelos e não sei o quê, e agora já vão para Alcotim, já vão para outros territórios. O turismo estrutura-se assim. A dinâmica económica, e aí o município é absolutamente fundamental, enquanto entidade dinamizadora, cria as condições para as empresas se sedimentarem e para poderem trazer a oferta do Conselho. As câmaras não vendem nada, são as empresas. E começa numa primeira fase por iniciativa e comunicação. Há excelentes bons exemplos e excelentes maus exemplos. Só lhe dou os bons, também. São os que resultam. Obrigado, Hugo. Obrigado, Cláudia. Terminamos, se calhar 15 segundos após o nosso tempo, Luís, e resta-me só agradecer a vossa atenção. Foram um público fantástico pela vossa atenção, pela vossa participação. Reitero os meus agradecimentos e felicitações à Câmara Municipal da Mielhada por este extraordinário evento. Queria lembrar, o Luís fará isso com certeza, mas porque o Miguel Martins interveio, falou já de algum tema que vai ser tratado na mesa redonda, fiquem para a tarde, porque aquilo que o Miguel Martins trouxe aqui vai ser desenvolvido claramente na mesa redonda da tarde. Nós não quisemos entrar, houve aqui uns lives apenas, na questão dos territórios de interior, ou ditos de baixa densidade, ou o que quiserem, porque será uma das partes ricas do programa da tarde. Muito obrigado a todos. Uma grande salva de palmas para os nossos oradores, foram fantásticos. Obrigado.